Imagine um mundo onde a luz do amanhecer parecia não trazer esperança, mas sim um lembrete sombrio de uma humanidade mergulhada no caos. Era uma época em que os valores tinham sido trocados pela violência e a bondade parecia um eco distante, perdido em meio ao egoísmo e à ganância. Deus, que havia criado tudo com tanto cuidado e amor, agora observava a sua criação com tristeza. O coração dele se enchia de pesar ao ver como a maldade tomara conta de cada pensamento, de cada ação, de cada decisão humana. Mas em meio a essa escuridão, havia um homem que brilhava como uma pequena chama em uma noite fria e sem lua. Noé. Diferente de todos ao seu redor, ele andava com Deus. Vivia em justiça e integridade. Para ele, o caos ao redor não era motivo para se desviar, mas sim uma razão para se manter ainda mais firme no caminho da retidão. E foi a Noé que Deus escolheu confiar um plano grandioso, ao mesmo tempo terrível e cheio de esperança. Um dia, enquanto Noé estava em seus afazeres diários, Deus falou com ele de uma maneira clara e profunda. Eu vou destruir tudo o que existe sobre a terra, pois a violência e a corrupção tomaram conta. Mas de você, Noé, eu farei um novo começo. Deus descreveu algo que parecia impossível de imaginar, um dilúvio tão poderoso que cobriria toda a terra. E junto com essa revelação, deu a Noé uma tarefa que desafiaria não apenas sua habilidade, mas também sua fé, construir uma arca imensa. Enquanto Noé ouvia essas palavras, deve ter se perguntado como seria possível realizar uma tarefa tão colossal, e mais ainda, como ele enfrentaria a zombaria e a descrença de seus vizinhos. Mas ele sabia que o chamado de Deus não era algo que pudesse ser ignorado. E assim, Noé deu os primeiros passos para uma missão que mudaria para sempre o curso da humanidade. Mas como seria essa construção? Como ele enfrentaria os desafios que estavam por vir? Parte 2. A construção da arca. Enquanto o sol se erguia sobre a terra corrompida, Noé começou a trabalhar na tarefa monumental que Deus havia lhe confiado. Com as instruções claras em sua mente, ele se dirigiu ao bosque mais próximo para selecionar a madeira correta. Cipreste, forte e resistente, capaz de suportar as águas que estavam por vir. Cada golpe do machado parecia um eco no silêncio de uma humanidade distraída. Uma antecipação do som ensurdecedor do dilúvio que ninguém acreditava estar por vir. A arca não era apenas um barco, era um gigantesco testemunho de fé. Deus havia dado medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um navio imenso, dividido em 3 andares, com compartimentos para abrigar animais de todos os tipos e suprimentos para sustentar a vida durante o período incerto que viria. Dia após dia, Noé e sua família se dedicavam à construção, enfrentando não apenas a exaustão física, mas também o peso psicológico do desprezo e das zombarias. Os vizinhos passavam e riam. "O que você está fazendo um barco tão grande em terra seca? Você enlouqueceu?" A incredulidade e a arrogância daqueles ao redor eram tão penetrantes quanto o calor do sol que castigava a pele de Noé enquanto ele trabalhava. Mesmo assim, ele permanecia firme. Cada prego martelado, cada tábua ajustada era um ato de obediência, uma declaração silenciosa de confiança em Deus. Ele sabia que, embora não pudesse explicar ou entender completamente, havia um propósito maior em tudo aquilo. Mas a arca não estava completa apenas com madeira e trabalho humano. Deus também ordenou que Noé revestisse tudo com betume, por dentro e por fora, para garantir que fosse à prova das águas. Esse detalhe, aparentemente simples, era essencial para a sobrevivência de tudo e todos que entrariam naquela embarcação. E quando a estrutura finalmente começou a tomar forma, algo mais começou a acontecer. Os céus pareciam mais pesados, como se guardassem um segredo prestes a ser revelado. Mas como Noé garantiria que tudo estivesse pronto a tempo? E o que ele faria quando as águas começassem a cair? Parte 3. O chamado dos animais. Quando a arca começou a surgir imponente no horizonte, um mistério ainda maior tomou forma. Noé estava cercado pela vastidão do trabalho concluído, mas uma pergunta persistia. Como os animais viriam? Como seria possível reunir cada espécie, desde as ágeis gazelas até os temíveis leões, e guiá-los pacificamente para dentro daquele grande navio? Então, o inesperado aconteceu. Antes mesmo que Noé se preocupasse em procurar por eles, os animais começaram a chegar. Era como se uma força invisível os atraísse para aquele local sagrado. Por pares eles vieram,
2 elefantes caminhando com passos pesados, as girafas esticando seus longos pescoços para observar a arca, pequenos coelhos pulando agilmente entre as ervas e pássaros de todas as cores, desenhando um arco-íris vivo no céu com suas asas. Era uma cena ao mesmo tempo majestosa e surreal. Os animais não lutavam entre si, como era natural na luta pela sobrevivência. Em vez disso, havia uma paz que o cercava, um tipo de ordem divina que guiava cada passo, cada voo, cada salto. Os predadores andavam lado a lado com suas presas naturais e todos seguiam para o interior da arca como se compreendessem o chamado maior que os reunia ali. Enquanto os animais ocupavam seus lugares, Noé e sua família trabalhavam sem descanso para garantir que cada espaço fosse preenchido de forma organizada. Havia um lugar para os pequenos ratos e um espaço para os enormes hipopótamos. Os suprimentos eram armazenados com cuidado, suficientes para sustentar a diversidade de vida que ali se reunia. Mas a chegada dos animais não passou despercebida. Aqueles que haviam zombado de Noé começaram a observar o fenômeno com curiosidade e inquietação. O que estava acontecendo? O que significava aquele desfile inusitado de criaturas? E por que Noé continuava tão sereno em sua missão? As respostas estavam se aproximando, tão inevitáveis quanto as nuvens que começavam a se formar no céu. A primeira gota estava prestes a cair. Parte 4. O primeiro toque da tempestade. O céu, que até então fora uma cúpula azul tranquila, começou a escurecer de forma dramática. Nuvens pesadas e densas, tingidas de cinza e preto, formavam-se como exércitos marchando para a batalha. A luz do sol se tornou um vislumbre distante, quase um sussurro de tempos mais calmos. Noé, observando o horizonte, sabia que o momento se aproximava. Quando a primeira gota de chuva caiu, ela parecia inofensiva, quase discreta. Tocou a poeira seca do solo e desapareceu sem cerimônia. Mas logo depois uma segunda gota caiu, depois outra e mais outra. Em questão de minutos, a terra começou a ser coberta por uma fina camada de água. Os curiosos que tinham vindo zombar de Noé olharam para cima, intrigados. É só uma chuva comum, diziam enquanto voltavam às suas rotinas. Mas então a chuva aumentou. Não eram mais gotas delicadas, eram torrentes furiosas que pareciam despejadas por jarras celestiais. O som da água atingindo o solo ressoava como o rugido de um trovão constante. Pequenos riachos começaram a se formar, transformando caminhos secos em correntezas rápidas. O ar carregava um peso diferente agora, quase como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Dentro da arca o ritmo era frenético. Noé e sua família asseguravam que cada animal estivesse seguro e os suprimentos protegidos. As portas gigantescas da arca foram seladas, isolando-os do caos que se desenrolava lá fora. Enquanto isso, aqueles que riram de Noé sentiram o medo começar a rastejar em seus corações. Eles corriam em busca de abrigo, mas não havia nada que pudesse protegê-los daquela chuva que parecia vir de todas as direções. Cada trovão, cada raio era como um eco de algo maior, algo que ultrapassava a compreensão humana. E a chuva não dava sinais de parar. Pelo contrário, parecia crescer em intensidade, como uma sinfonia divina atingindo seu clímax. O som da água já abafava todos os outros sons, e o chão começava a desaparecer sob os pés de quem estava do lado de fora. Dentro da arca, Noé fitava seus filhos com um olhar sério, mas confiante. O dilúvio estava apenas começando. Parte 5. O fim e o recomeço. O dilúvio continuava sua marcha implacável, lavando a terra sem piedade, enquanto a arca, agora flutuando sobre as águas turbulentas, se tornava o último refúgio da vida. Durante dias e noites, Noé e sua família experimentaram o que parecia ser o fim do mundo. As águas subiam sem parar, cobrindo montanhas, florestas e cidades, tudo em seu caminho. O céu, uma cortina cinza, não dava sinais de trégua. Dentro da arca, os sons eram abafados. O leve tilintar dos animais, o farfalhar das palmeiras secas, que agora dançavam nas águas como velhos fantasmas, e, claro, o som constante da chuva que caía sem cessar. O cheiro do campo, da terra, da grama, havia sido substituído por um cheiro metálico de madeira e de um novo começo que se desenrolava ali dentro. Mas enquanto os dias se passavam, algo mudou. O som da tempestade, antes ensurdecedor, começou a diminuir. As nuvens escuras, antes impenetráveis, começaram a se dispersar, revelando um vislumbre de luz, como se o próprio céu estivesse respirando aliviado. Noé, com um olhar de esperança, sabia que o fim da tormenta estava próximo.
E então, no 8º dia, ele lançou uma pomba para ver se havia terra seca onde os pés poderiam repousar novamente. Ela retornou com um ramo de oliveira, um sinal claro de que a criação estava renascendo, que a vida se reerguia de suas próprias cinzas. O coração de Noé se aqueceu, mas ele sabia que o reinício da história de todos os seres vivos estava prestes a começar. Esse momento não era apenas o fim de um grande cataclismo, era o começo de um novo ciclo, onde a terra purificada pela água daria frutos novamente. Noé, com seus filhos e a arca, agora repousava no alto de uma montanha, testemunhando o nascer de um mundo novo. A promessa de Deus nunca se esqueceu e com ela um arco-íris apareceu no céu como um sinal eterno de aliança. Se você gostou dessa história incrível e quer saber mais sobre os milagres e ensinamentos que a Bíblia tem para nos ensinar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comente abaixo o que mais te tocou nessa história e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar explorando juntos os segredos que o mundo espiritual tem para nos revelar. Até a próxima!